Olá pessoal, nessa aula vamos falar de Class Components, primeira parte. A gente já vai entrar direto no código, tá? Eu prefiro mostrar via código e explicar os conceitos para vocês, mas do que a gente vai falar então? A gente vai criar esse componente, na verdade o projeto, ele se chama React Counter 01, e vai ter esse componente aí, na imagem aí, vai ter um contador, né? Tem um botão em vermelho, com o símbolo de menos, um valor, iniciando com 2, e um botão verde com o símbolo de mais. Só adiantando, esse botão está bonitinho porque a gente vai utilizar o Materialize, assim como nos demais projetos daqui para frente. É mais interessante, fica mais legal a interface visual da aplicação. Então o Materialize ajuda muito a gente nisso aí. E nessa aula, na parte de codificação, a gente vai entender a diferença entre import e export, que são palavras-chave novas, palavras-chave, né, novas, do React a partir da versão 2015, né, o ES6 Plus, o JavaScript moderno. A gente vai ver que a classe component do React é utilizada para fazer herança. Então, todo componente que a gente cria no React, a gente herda de component e utiliza essas funcionalidades. A gente vai ver também que na classe do React existe o método render. A gente vai entender o que ele faz. A gente também vai entender o conceito de JSX, né, cuja definição é JavaScript e XML. Vamos aprender a fazer interpolação de dados com JSX, ou seja, no meio da declaração das coisas que parece HTML, vai entrar trechos que entram JavaScript. Essa interpolação é feita com chaves. A gente vai ver isso melhor. E por fim, considerações sobre a utilização de CSS. Então a gente vai definir um padrão. O React aceita várias formas de você utilizar o CSS, mas eu vou mostrar uma delas para vocês que funciona muito bem. E vou mostrar por quê. Vamos lá? Ok, pessoal, vamos criar então um projeto React Counter 01. Essa primeira etapa aí de cópia do projeto base, renomear para o nome oficial e depois executar o yarn, a gente já fez anteriormente, então eu já agilizei e já deixei isso pronto. Então já temos aqui o React Counter 01, já executei o yarn para agilizar, porque isso demora um pouco, e já fiz a execução do projeto aqui, que é a interface do projeto base de qualquer forma. Vamos deixar lado a lado para a gente agilizar as coisas aqui. Mudar o título de index para React Counter 01. Então vamos acessar o arquivo index.html. Isso também é muito comum da gente mexer sempre, né? Vamos trocar aqui então o title para React Counter 01, dando um refresh aqui. Vamos ver se mudou, passando o mouse aqui, React Counter 01, funcionando. Não devemos mais mexer em index. Vamos marcar aqui como completo. Até aí, tranquilo. E agora, mostrar classe app e explicar herança de component. Então agora a gente vai ser um pouquinho mais didático aí. Eu gosto muito de explicar as coisas com código, acho que fica mais claro em alguns casos. Bom, o que temos aqui? A gente viu na aula anterior a respeito de classes com JavaScript padrão. Aqui a gente tem o JavaScript moderno, além do React. Então, o que é JavaScript moderno aqui? Primeira coisa, sintaxe de import e export. O import, basicamente, é quando você quer explicitar o que o seu arquivo utiliza de terceiros, sejam módulos, sejam próprios arquivos do seu projeto. No caso aqui, eu estou usando o módulo do React. Quando a gente coloca sem chaves, é o módulo principal, que esse React exporta, e quando a gente coloca com chaves, são módulos auxiliares, que esse React também exporta. Então, nesse caso, estou importando o React e Component. O React é importante para a gente fazer JSX, que é esse exemplo aqui, que parece HTML, mas não é, é JavaScript. E Component está sendo utilizado aqui. Tá? Se eu não tivesse esse Component, eu poderia utilizar assim, React, que é o módulo principal, .component. Mas eu prefiro fazer da forma anterior, assim. Projeto base é o componente que eu já deixei criado em todo o projeto base, que escreve essa linha e coloca esse checkbox aqui, mas a gente não vai utilizar, mas daqui a pouco a gente vai remover. E aqui essa classe app, ela é utilizada em outro arquivo. Qual arquivo? O arquivo que começa tudo, index.js. Aqui a gente está usando o app de forma que a gente importa ele e utiliza aqui. Portanto, aqui em app a gente precisa exportar o arquivo, certo? E como é o principal, o módulo principal, ou não tem módulos alternativos, geralmente a gente exporta esse app como default. Aí a gente importa ele de forma limpa, sem chaves aqui. Se não fosse assim, eu tiraria o default de lá e importaria assim, mas não é o caso.
Basicamente, essa é a sintaxe de import e export que faz parte do JavaScript moderno. Ainda não expliquei a herança, né? Bom, toda classe React, quando a gente trabalha com Class Components, a gente deve obrigatoriamente estender de Component, porque essa classe Component é que tem um monte de coisa que o React já traz para a gente pronto. Por exemplo, o State e Set State, que é algo que a gente vai falar na próxima aula do React Counter 02. Mas é importante que vocês lembrem disso. Então essa é a questão da herança, e a gente viu um pouquinho lá nos exemplos de Animal, Cat e Dog também na aula anterior. Então vamos marcar aqui. Criar pasta Components. No caso aqui do projeto base, ela já está criada, né? Porque eu já deixei um componente pronto aqui. Mas vamos remover esse componente, que a gente não vai utilizar mais. Já deu problema aqui, porque eu continuo utilizando ele aqui. Vou eliminar a referência do import e vamos colocar aqui somente um parágrafo com React Counter 01, fechando o parágrafo aqui. Vai voltar a funcionar. Tá aí? Um pouquinho de detalhe aqui, vamos deixar certinho, muito bem. Voltando ao roteiro, então foi criada, na verdade já estava criada, né, a pasta Components, e em Components criar o arquivo counter.js. Então agora a gente vai criar o nosso primeiro componente na mão. Então aqui em Components, vamos colocar um new folder e chamar de counter. Agora temos o projeto base, vamos eliminar aqui a pasta, que a gente também não vai utilizar. Importante a gente não deixar lixo para a gente não se confundir. O Visual Studio Code, quando tem uma pasta e uma subpasta, apenas uma, ele coloca lado a lado aqui. Eu ainda não me acostumei muito com isso não, isso aqui é recente no Visual Studio Code. Então, eu quero criar um arquivo counter.js aqui. Então eu clico aqui, New File, counter.js. Vamos seguir o roteiro. Em Components, criar arquivo counter.js, o arquivo está criado. Criar classe counter na mão, do zero. Beleza. Isso é para mostrar a utilidade da extensão, tá? Então, se eu for criar uma classe na mão, eu tenho que lembrar de fazer isso. Import React Component from React. No mínimo isso. Depois, export default class counter extends component. E no mínimo, um método render, que vai ter um texto return p counter. Temos aqui um componente React. Para provar isso, vamos vir aqui e utilizar esse counter. Tá aqui, ele vai importar automático para mim, e a gente tem que obrigatoriamente fechar com barra e maior. Isso é um detalhe do JSX. Ele não tem conteúdo e ele também não tem atributos, que no caso do React o nome atributo é prop. A gente vai ver isso depois com mais detalhes. Mas está aqui, estou utilizando o counter aqui, ele está vindo aqui no componente, lendo o texto e colocando aqui na tela. Mas perceba que eu escrevi um monte de coisa. Com o tempo vocês vão acostumar, beleza. Mas cadê a produtividade aí, né, de escrever isso tudo? Isso não é legal. Então vamos seguir o roteiro aqui, que ele vai orientar agora a gente a excluir todo o texto e recriar a classe com RCC e tab. Esse é o poder da extensão, que eu pedi para vocês instalarem lá na primeira aula. Então, limei tudo, RCC, tab, e ele vê que eu estou na pasta counter, ou que o arquivo é counter.js, eu acredito que é pelo arquivo, ele já coloca aqui, e já põe o método render com o return e uma div. Então, basta eu escrever counter aqui e pronto, a nossa classe está montada novamente. Olha aí que legal. Então, RCC é um comando de atalho para a gente criar uma class component, RCC tab. Beleza? Bem interessante, isso aumenta bastante a nossa produtividade. Então, fiz a exclusão. Explicar o conceito de import e export, eu fui meio na frente, né? Já expliquei isso aí. Agora, mostrar Extends Component para Extends React Component e explicar o conceito de Export Default também já fiz. Opa, marquei errado aqui. Em App.js, importar counter, instanciar 3 componentes. Então, na verdade, eu fiz só um por enquanto. Então, vamos fazer 3. Então, counter. Vamos copiar aqui. Vou mostrar para vocês um erro clássico para quem começa com React. Olha só. Tem 3 componentes aqui. Então, quando a gente tem elementos JSX adjacentes, a gente deve colocar numa tag
superior. A gente deve envolver isso em uma tag, porque o componente React, por padrão, ele retorna somente um elemento, mas esse um elemento pode ter vários filhos, não tem problema nenhum. Então a gente costuma colocar em div. Então se eu subir agora, tirar esse ponto e vírgula aqui, vai parar de dar erro e teremos 3 contadores. Aqui deu um erro, ó, por causa da indentação aqui, ele entendeu que o return ia retornar nada. Então a gente tem que apagar aqui, abrir um parênteses e fechar aqui no final. Aí ele vai indentar bonitinho e vai fazer os 3 counters aqui. Certo? Geralmente a gente não costuma colocar a div não, porque a div, por padrão, ela pode ter um espaçamento padrão. Mas no caso do Materialize, que é os projetos que a gente está utilizando, isso não existe. Então não tem problema nenhum colocar div. Mas geralmente a gente vê isso aqui em código React. A gente abre e fecha, maior e menor, e fecha com a barrinha no final. Isso é um atalho de um componente chamado Fragment do React. Ele fica aqui. Então você pode usar essa sintaxe ou então escrever Fragment. A vantagem de escrever Fragment é que você consegue colocar a classe CSS aqui. Tá? Mas vamos deixar assim por enquanto. Então, e deixa eu marcar aqui o que a gente fez. Importar count e instanciar 3 componentes. E agora, a partir de então, a gente vai começar a trabalhar em counter. Como o tempo da aula se estendeu bastante, eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima. Muito obrigado e até mais.